Pronto, Sabine. Canto 1, capítulo 7. Querida, primeiro você tem que fazer as reverências. Desculpa. O Bhagavate Vasudevaya 3 vezes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 51. Bhima, entretanto, discordou deles com raiva e recomendou que se matasse esse réu, o qual, e sem nenhum propósito, assassinaram as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem, nem para ele, nem para seu mestre. Verso 52. Chaturbhuja, possuidor de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como se sorrisse. Repetindo. Você pode repetir isso, por favor. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 51. Bhima, entretanto, discordou deles com raiva e recomendou que se matasse esse réu, o qual, e sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam, sem nenhuma vantagem, nem para ele, nem para seu mestre. Verso 52. Chaturbhuja, possuidor de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como se sorrisse. Namastê, Hare Krishna. Obrigada, Sabine. Agora eu vou botar aqui no sânscrito, depois eu volto. Então, eu vou ler aqui em sânscrito, mas antes vou fazer as reverências. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Verso 51. Tatraha Marshito Bhimas Tasya Shreyan Vadashmita Nabartur Natmanas Charte Yoham Suptam Shishum Prita. Verso 52. Nishamya Bhimagaditam Draupadyascha Chaturbhuja Alokya Vadanam Sakyur Idam Ahahasan Niva. Muito bem. Vou voltar lá para o verso traduzido. E vamos aqui falar sobre esse verso. Nós estamos assim, né, num problema muito grande esses dias, né? Que é essa situação toda, e praticamente a gente está vendo aqui o julgamento de Ashvatthama, né? Então, vamos entrar aqui nesse palco, visualizar aqui essa cena, né? O Ashvatthama lá amarrado, calado, lá no centro, com Arjuna que eu trouxe, né, como prisioneiro, porque ele havia feito essa promessa a Draupadi, né, que ele ia trazer quem tinha matado os filhos dela.
E Draupadi, no entanto, apesar de todo o sofrimento de ter perdido esses seus 5 filhos, ela estava compassiva. Na verdade, ela estava com compaixão, sentindo compaixão pela mãe de Ashvatthama, que iria sofrer tanto, né, como ela, por perder um filho, porque, né, estava ali para ser assassinado, né, ser morto também. Então, Draupadi, ela tem a sua razão, né, porque ela era uma pessoa de um coração tão bom, repleta de compaixão, que ela não queria que a outra mãe sofresse tanto quanto ela, porque ia perder um filho também. Então, ela tem a sua razão. O rei Yudhishthira, que era um Brahmane, apoiou Draupadi, que o rei, né, Yudhishthira, como Brahmane e seguidor dos princípios religiosos, apoiou a misericórdia de Draupadi em não, né, querer que matassem o Ashvatthama. Ele também, lá dentro dos preceitos dele, ele tem a sua razão. E Arjuna, os irmãos mais novos de Arjuna, o Senhor Krishna, apoiaram também os motivos religiosos do rei Yudhishthira em não matar Ashvatthama. Né? O rei, Draupadi, quem estava ali pensando nos preceitos religiosos, estavam com razão de não matar. Mas o Bhima, que era o irmão mais velho de Arjuna, e que ele era conhecido por ele tinha uma força sobrenatural, ele foi radicalmente contra todo mundo. Ele queria que matasse o réu. E ele também tinha razão, né? Afinal, Ashvatthama, sem nenhum propósito, assassinara as crianças que dormiam. E aí, como diz aí no verso, sem nenhuma vantagem, nem para ele, nem para seu mestre. Então, né, estava esse clima. Mata o Ashvatthama, não mata o Ashvatthama. E o Arjuna, né, responsável por isso tudo, e Krishna ali. Então, essa era a cena. E aí, no verso seguinte, né, nesse verso 52, o Sutta Goswami, que né, está contando a história do Srimad Bhagavatam para a gente, ele se refere a Krishna como Chaturbhuja, o de 4 braços, a suprema personalidade de Deus. Ou seja, ele está se referindo a Krishna como ele fazendo o papel do Senhor Vishnu. Quem é o Senhor Vishnu? É o que mantém o universo, mantém a ordem. E nós já falamos, né, sobre isso, Prabhu já falou muitas vezes, também sobre como os nomes designam a função. E aqui, Vishnu, com 4 braços, ele tem a função de educador. Então, ele mostrou, né, para todos os 4 braços dele. Então, ele mostrou a forma de Vishnu. Então, em 2 das mãos, ele segura o disco Sudarsana, que é o disco que tem a função de restaurar o Dharma. Na outra mão, ele segura a massa, que é uma arma também, que representa a força e a autoridade. E nas outras 2 mãos, uma flor de lótus, que é o símbolo da pureza, e a concha, que representa o som do Om, com o símbolo da criação. Então, aí, né, só por ele ter se mostrado com os 4 braços para Arjuna, já deu a entender que ele está ali como o mantenedor do Dharma. E, para manter a ordem do universo e manter o Dharma, o Ashvatthama tem que ser morto, né? Porque Vishnu aí está fazendo papel de educador.
Então, Ashwatthama deve ser morto por quê? Ele matou as crianças indefesas, né? É o primeiro motivo. E quem mata crianças assim sem motivo não é um bem-querente para a sociedade, porque ele pode repetir essa ação indefinidamente, né? Então, esse é um grande motivo, né? Tem que cumprir esse dharma. Uma pessoa assim não pode estar na sociedade. E o terceiro motivo é que o Ashwatthama, vivo, e se ele continua, né, fazendo matando crianças indefesas ou fazendo outras barbaridades, ele vai agravar o seu karma cada vez mais. Então, pensando com a lógica e com a razão, Ashwatthama deve ser morto. E o Arjuna, o pobre do Arjuna, coitado, ali parado nessa situação tão difícil. E aí eu vou repetir aqui esse verso 52. Chaturbhuja, o de 4 braços, ou a personalidade de Deus, após ouvir as palavras de Bhima, Draupadi e outros, olhou para o rosto de seu querido amigo Arjuna e começou a falar como que sorrindo. Gente, esse final aqui, como que sorrindo. Uma situação dessa e Krishna quase sorrindo. Então, é intrigante isso, né? Mas a gente não pode esquecer que a suprema personalidade de Deus, né, Vishnu, ele já nos disse na Bhagavad Gita que ele sabe o presente, o passado e o futuro. E nós, a gente não lembra de nada, né? Não lembra nem que roupa que vestiu ontem. Portanto, então, aqui nesse caso, eu entendo que Krishna conhecia muito bem Arjuna e já sabia que atitude Arjuna iria tomar, que atitude correta ele ia tomar. E voltando ali para a situação de Arjuna, ele estava com um dilema, né? Como é que eu vou cumprir o Dharma e como é que eu vou sair do karma? Eu não posso criar um karma para mim. É muito difícil. Então, Krishna também sorriu porque Krishna não está sujeito aos 3 modos da natureza presentes aqui nessa simulação, né? Chamada Maya. Mas todos os outros integrantes ali estavam regidos pelos modos da bondade, da paixão, da ignorância. Então, Arjuna, ali atrás, né, no verso 33, há pouco tempo, ele é dito assim, essa frase. Arjuna, seus olhos ardendo em ira, como 2 bolas vermelhas de cobre. Não sei se vocês lembram desse verso. Essa frase é muito contundente, né? Então, a gente vê que Arjuna, nesse momento, estava totalmente imerso no modo da ignorância, ele estava totalmente em tamas. Mas é óbvio, né? Porque chega, vê que mataram os 5 filhos, as 5 crianças. Então, ele ficou enlouquecido. Mas Arjuna agora, ele precisa o quê? Ele precisa tomar uma decisão inteligente, que ele precisa controlar sua mente, controlar suas emoções, e com a inteligência transcender esses 3 modos da natureza para tomar a decisão acertada e justa, porque ele tem que seguir o Dharma e sem adquirir karma. Então, se você está levado, né, pelos modos da natureza, você vai fazendo tudo por impulso, né? Então, a gente pode pegar esse exemplo tão intenso de Arjuna e trazer para a nossa vida, né? Porque quando a gente fica agindo assim, no modo da ignorância, da paixão,
ou mesmo da bondade, porque no caso aqui, né, ele podia dizer, eu sou muito bonzinho, não vou matar a Ashvatthama. Pronto. Tudo bem, ele não mata o Ashvatthama, mas pode gerar karma, muito karma para ele mesmo também, porque lá na frente, se o Ashvatthama não matar, né, se o Ashvatthama matar outras crianças indefesas, vai vir karma para o Ashvatthama e para o Arjuna também, porque ele é corresponsável por isso, porque ele não cortou o mal pela raiz naquele momento que ele podia. Então, esses 3 modos da natureza, né, na verdade, são uma grande armadilha para a nossa inteligência, para a gente precisa transcender essas emoções que inundam a gente, né, para a gente poder tomar as decisões corretas na vida, as decisões justas, para a gente, né, limpar o nosso karma e seguir no caminho da transcendência. Então, Arjuna aqui, ele deve tomar a decisão acertada e justa para o Dharma e para o Karma, né? Só assim ele vai cumprir o Dharma e não vai gerar o Karma para ele. Então, olha, vocês vão ver, vai ser assim uma coisa muito inteligente. Então, vamos lá, gente, não percam as cenas dos próximos capítulos, porque essa história aqui está muito, muito intensa e muito, muito bacana mesmo. Então, muito obrigada. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.